Olá, você que faz parte do canal mais saudável do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre estratégia low carb, dieta low carb, porque na verdade eu já gravei um vídeo aqui, bem antigo, eu vou deixar aqui no cartão para você ver, falando sobre a dieta low carb, a estratégia low carb. E lá nesse vídeo eu estava falando para você que existem sim evidências científicas da low carb para um processo de emagrecimento, para doenças cardiovasculares, diabetes. Mas agora nesse vídeo eu vou falar para você sobre o meu posicionamento como nutricionista em relação a essa estratégia e alguns mitos que estão relacionados com essa questão do carboidrato. Mas antes de tudo, não deixa de colocar o seu joinha agora mesmo no canal para você não esquecer. E também, se você é novo aqui no canal, não deixa de fazer a sua inscrição e ativar as notificações. Quando a gente fala em estratégia low carb, muita gente se baseia, defende, pensando nessa questão dos ancestrais, porque eles não consumiam, ou muitas pessoas falam por aí que eles não consumiam de forma alguma carboidratos. E isso é mito. De fato, o nosso mundo, os nossos ancestrais, eles viveram há mais de 5 milhões de anos e, de fato, a agricultura, esses grãos, como o arroz, por exemplo, surgiu nos últimos 10 mil anos. É claro que é um tempo pequeno, mas desde aquela época já existem estudos que comprovam que os nossos ancestrais consumiam sim carboidratos. 20 a 30% da alimentação dele era fonte de carboidratos, mas não era de pão, não era de macarrão, nem aquela pizza do final de semana. O que eles consumiam geralmente eram carboidratos naturais, carboidratos complexos, raízes, e isso era muito mais leve porque eram carboidratos com baixo índice glicêmico. Quando a gente fala em carboidratos, existe uma taxa que mede a atuação de glicose, o impacto da glicose no nosso sangue. O índice glicêmico é a taxa que mede a resposta da glicose no nosso sangue após o consumo de carboidratos. Por isso a gente classifica carboidrato em 3 grupos. Os carboidratos de baixo índice glicêmico, que são aqueles que elevam a glicemia em menos de 50. Os carboidratos que têm moderado índice glicêmico, que eles vão ter um valor entre 56 e 70, e os carboidratos de alto índice glicêmico, que são aqueles carboidratos que elevam a glicemia em mais de 70. Esse número é uma referência baseada no pão branco, que é o 50, o índice glicêmico de 50. Para que você possa entender, é assim que nós nutricionistas analisamos os níveis de carboidrato. Por isso a gente fala, prefira carboidratos de baixo índice glicêmico, porque naturalmente esses carboidratos vão evitar esses picos de açúcar no seu sangue. E por que isso é tão importante, Vanessa? Porque todas as vezes que a gente sofre esses picos de açúcar no sangue, a gente facilita o acúmulo de gordura abdominal, a gente facilita o risco de uma diabetes, doenças cardiovasculares e até Alzheimer. Inclusive, alguns autores até consideram o Alzheimer tão relacionado quanto o carboidrato que até chamam como se fosse a diabetes tipo 3. Então é importantíssimo que você controle bons carboidratos, consuma, no geral, mais bons carboidratos do que altos carboidratos, justamente para você manter aí uma estratégia low carb. Não significa que você precisa zerar. Assim como os ancestrais, a gente não precisa parar de comer carboidratos. Eu sou uma pessoa totalmente contra restrições. Sou contra, inclusive, também essa carbofobia, porque eu sei que, cientificamente falando, existem muitos mitos que desvalorizam o carboidrato e muitas vezes até já valorizaram demais. Será que você não já escutou alguma vez que o carboidrato é a nossa principal fonte de energia? Não é. Eu sei que a gordura é sim a nossa principal fonte de energia. A gente de fato não precisa consumir grandes quantidades de carboidrato. Mas aqui no Brasil especificamente, em muitas partes do mundo, as pessoas têm uma alimentação muito rica em carboidrato. Pão, pizza, macarrão. Aí o que acontece? Naturalmente a alimentação delas está cheia de carboidratos. E não são os carboidratos com nível baixo, são aqueles carboidratos que, levam a insulina e a glicemia lá para cima e vão prejudicar e ocasionar riscos de saúde, principalmente em mulheres, porque mulheres têm esse risco de desenvolver síndrome do ovário policístico aí pelo consumo exacerbado de carboidratos. Vanessa, e para homens não teria problema? Tem também. A testosterona, ela é diminuída se a pessoa consome muitos carboidratos. Eu prometo fazer um vídeo falando somente sobre alimentos que ajudam a elevar a testosterona para você. Mas de fato, já fica atento que se você está consumindo muito carboidrato, com aquela barriguinha de chope, a sua testosterona tá lá embaixo.
E isso prejudica muito sua massa muscular e faz você ganhar gordura. Por que eu tô falando tudo isso aqui pra você? Para que você consiga aprender e entender que a estratégia low carb não é mágica. Ela de fato está muito ligada a uma alimentação saudável. Algo que eu indicaria para você. Olha, você não precisa cortar os carboidratos de alto índice glicêmico. Você só precisa focar nos melhores carboidratos, naqueles naturais. Quer saber quais são esses carboidratos? Eu vou dizer alguns para você, mas eu vou também deixar uma lista aqui na descrição desse vídeo para você fazer download e receber uma lista que eu fiz para você, aqui meu seguidor no canal, saber quais são os carboidratos que você deve preferir. Os mais bacanas são as raízes, como inhame, macaxeira, batata doce, os legumes também, cenoura, esses vegetais, né, no geral, também são carboidratos e eles são de baixíssimo índice glicêmico. Existem também algumas frutas que têm muito pouco carboidrato, que levam muito pouco índice glicêmico, como o kiwi, por exemplo, o abacate, que é mais fonte de gordura. Eu, inclusive, sou uma pessoa apaixonada pelo abacate, eu acho que você já sabe disso. Mas vamos lá, eu sei que muita gente entende aquele pão branco, o macarrão, a pizza, como um alimento que faz bem, não para essa questão do emagrecimento, mas para um processo afetivo, né? Algo que você vai lembrar, poxa, eu consumo, eu me sinto bem comendo esses alimentos. Eu chamo isso de alimentos afetivos. Fui eu que batizei assim. Por quê? Eu considero que você pode sim consumir esses alimentos de forma inteligente. Alimentos como esses, eles não devem ser colocados na sua alimentação diariamente. Eles não devem ser entendidos como regras, e sim para momentos especiais. Então você pode sim fazer um padrão de organização na sua alimentação de 80% a 90%. Uma alimentação balanceada com os grupos alimentares de carboidratos certos para uma estratégia low carb, e aí nos finais de semana você consome ali com moderação, sem compulsão, alimentos que você considera especiais, importantes aí para você também ter esse prazer social em relação à comida. Existem níveis de low carb, mais de 10 níveis, baseados na quantidade de energia e de carboidratos que vocês podem consumir. Somente o seu nutricionista poderia te indicar isso de forma bem correta para que você pudesse aí ter mais tranquilidade e seguisse uma estratégia bacana. Mas para uma alimentação saudável, para evitar a inflamação no seu corpo, você tem que, de fato, evitar aí o açúcar, o consumo de carboidratos refinados, como farinha branca, e assim você naturalmente vai estar equilibrando a sua alimentação e tá aí, ó, pronto para fazer aí entrar dentro das estratégias low carb e conseguir cada vez mais o seu objetivo, talvez seja aí o processo de emagrecimento. Já que a gente falou em pão também, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo uma receita de pão super famoso lá no blog, que é um pão low carb feito com aveia, que é um alimento muito bacana para quem deseja emagrecer. Então eu vou deixar aqui também na descrição, não deixe de aproveitar. Então vamos lá, a última recomendação que eu tenho para você que deseja aí seguir uma estratégia mais low carb na sua alimentação é que você faça isso com moderação, respeitando o seu ritmo, porque muitas pessoas querem fazer dieta low carb, cortando todos os alimentos ou vão para estratégias super restritivas, e o que acontece é que o seu corpo ele começa a passar por um processo de diminuição metabólica e você fica com um desejo cada vez maior por consumir alimentos com carboidrato simples, carboidrato refinado. Então é importante que você sinta o seu ritmo, o ritmo do seu corpo, para não cortar tudo de uma vez, porque senão é fato que a estratégia low carb não vai funcionar. Inclusive os estudos mostram que dietas, né, com rótulos como dieta low carb, dieta cetogênica, que promovem a cetose no corpo e poderiam ser benéficas para o emagrecimento, acabam não tendo uma grande continuidade na maioria das pessoas, porque elas não têm esse hábito de consumir pouco carboidrato, querem mudar tudo de uma vez e questão de 4 meses depois, ou elas voltam a ganhar peso ou simplesmente desistem de tentar. Então não é uma estratégia boa você ficar cortando sozinho e fazendo além do seu limite, passando desejos por comida. Vá no seu ritmo, procure um profissional para que consiga organizar isso aí para você. Agora eu quero perguntar para você, você já entendia essa questão do índice glicêmico? Já tinha ouvido essa questão da explicação? Eu vou deixar a lista, como eu te falei aqui, para que você possa fazer download. E um próximo vídeo eu vou falar sobre estratégias para você diminuir o índice glicêmico de carboidratos que tem esse nível alto, né, moderado a alto, para que você não precise evitá-los totalmente e saber quais são os melhores horários para consumi-los e quais são as combinações que diminuem esse índice glicêmico. E então, se você não quiser perder esse vídeo, não deixa de fazer a sua inscrição ativando as notificações aqui do canal, porque em breve a gente vai estar falando um pouco mais sobre estratégias low carb. Até a próxima e aproveita os vídeos aqui do canal. Até mais!